Vamos lá então, né? A você que acompanha o canal Valor Entrevista, hoje nós estamos no consultório. Como é que é o nome disso? Médico veterinário Adilson Schmidt. É, coisa boa. Adilson já é quase cliente fiel do canal Valor Entrevista, além de seguidor. Ele é um cara que sempre me incentiva bastante a continuar o trabalho. Adilson, seja mais uma vez bem-vindo ao Valor Entrevista e hoje para uma pauta bem interessante. O verão está chegando e nós temos aí, eu, por exemplo, tenho um cachorro, tenho um gatinho. Quero tratar essas questões do cuidado com os pets, sobretudo no verão. Mas antes, para quem está chegando na cidade agora, é sempre bom conhecer quem é o Adilson Schmidt. O Adilson Schmidt é médico veterinário há 31 anos em Gaspar, 32, né, completados em março último, então, para melhor dizer. A parceria que nós temos aqui com a Trinca Ferro já vai para 12 anos. Aqui na filial nós fechamos 3 anos em maio desse 2022. É importante frisar que aqui funciona o consultório médico veterinário. O que é o consultório? É o local onde você pode fazer consultas, aplicar vacinas e fazer as devidas orientações para os... o Ministério Público exige que a gente fale tutor. Eu acho a palavra tutor... Eu vou falar proprietários, mas o certo é falar tutor. Os proprietários. E também a questão de ser o RT, o responsável técnico pela filial da Trinca Ferro, no quesito venda de medicamentos e vacinas, enquanto os produtores vêm ali e proprietários para buscar os seus medicamentos. Então essa é a função que eu realizo aqui, com muita satisfação. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da equipe da Trinca Ferro, da família Trinca Ferro, como a gente sabe que é a equipe. Hoje nós temos aqui o gerente Leonardo do Nascimento, que é o gerente da loja. Nós temos os colaboradores, o João Schultz e o Rômulo Maruan, que fazem a parte de atendimento à clientela, e claro que me auxiliam aqui, porque a clientela que chega na loja sempre procura saber se existe um veterinário, se fazem aplicações assim. Então eles são os meus colaboradores nesse sentido, são meus propagadores, os que fazem a entrega do cartão e orientam. E bem como também eu também divulgo muito a loja nas minhas publicações. E o mais importante é a parceria, a palavra certa é essa. Tem que ser bom para a loja e tem que ser bom para o Adilson. E o mais importante, ser bom para o cliente. Exato. O cliente satisfeito, ele vai propagar a loja, ele vai levar o nome da loja e o trabalho do veterinário. Nós somos hoje em Gaspar, eu fui presente até na última segunda-feira, dia 14, do núcleo. Nós somos 47 veterinários em Gaspar. Olha aí. Já temos aqui 7 clínicas bem montadas. A última foi a Daniela Brockfeld, que inaugurou na sede da Colonia, na Prefeito Leopoldo Tirano. E tem espaço para todo mundo. O que precisa é continuar buscando espaço para a nossa profissão, respeito e reconhecimento do nosso trabalho, porque o médico veterinário estuda 5 anos, se dedica, está diariamente se aperfeiçoando e sempre buscando o quê? A saúde e a prevenção das doenças dos animais, porque nós não vamos só tratar, nós queremos fazer a prevenção, sempre equilibrado, prevenir custa mais barato. Ô Adilson, me surgiu agora uma curiosidade. Mudou muito nos últimos 25 anos o trabalho que você exerce como veterinário? Sim, quando eu cheguei em Gaspar, em 1990, eu atendia 90% grandes animais e 10% pequenos. Olha só. Hoje é o inverso. Então a questão hoje do pet está muito grande, muito em evidência. E agora, como você perguntou ali, que a gente tem que voltar aí e responder aos internautas, os cuidados do verão. O verão é preocupante, sim. O animal tem que ter água fresca, tá? A ração ela tem que estar protegida, porque muitas chuvas pode molhar a ração, ela vinha fermentar e dar uma intoxicação ao animal, então tem que ter um cuidado. Segundo, estar com as vacinas devidamente em dia, e vacinas são aplicadas anualmente, elas precisam ser revacinadas. Por isso tem a carteirinha, que é um documento oficial, como tem as crianças para ir na escola fazer sua matrícula, como tem um adulto para viajar, tem que ter a sua carteira de vacinação, assim o seu pet também, seja o gato, seja o cachorro, tem que estar em dia. E sempre procurem a orientação do médico veterinário. Além disso, nós temos que controlar no verão a incidência de pulgas, carrapatos, vermes, é muito grande. Então, existem hoje produtos que são administrados via oral, ou são aplicados, ou então pipetas, ou até coleiras antipulgas, que vão fazer esse trabalho para prevenir. Então, se o animal já está, existe tratamento, mas o bom seria prevenir. Então, hoje a preocupação é grande, porque o verão sempre tem essas dificuldades. E o que acontece com a pulga? Uma pulga, uma única pulguinha que sobe no animal, e sempre a fêmea que vai sugar o sangue para poder colocar os ovos, ela deposita nada mais nada menos que 4.000 ovos. Nossa. E uma pulga por dia, ela ficando só um dia no animal, ela vai morder ou picar 60 vezes. Cada local que ela vai picar, para ingerir o sangue, ela vai introduzir uma saliva, que vai romper a parte mineira do sangue, a parte das hemácias, e nesse local fica reagindo com cera e tudo mais. Então o animal fica tendo queda de pelo, desencadeia uma alergia, o animal para de se alimentar. Então é todo um processo que vai ser
posterior à subida da pulga. E além disso, 5% das pulgas estão nos animais e 95% estão no ambiente. Então ele tem que também trabalhar o controle no ambiente. Sim. A pulga adora uma areia, para colocar os seus ovos lá, adora um barro vermelho, adora uma brita e adora um muro salpicado. Olha aí. E além disso, os carrapatos que hoje veio, muitas vezes são as rolinhas que estão no terreiro, quando é chácara, quando é... E essas rolinhas acabam indo no local onde tem a capivara e traz o carrapato estrela. Além de ser um risco para o animal, o carrapato estrela também pode subir nas pessoas. Olha e causar a febre maculosa. Então, tudo isso a gente orienta que é importante fazer esse controle. Como eu sempre falo, sempre antes da prevenção, do que depois, com a doença, não é que não vai ter cura, mas tem o risco do animal vir a óbito. Exatamente. Porque causa anemia, causa febre, o animal deixa de se alimentar e vai enfraquecendo, e o ser humano também pode contrair. Há um tempo atrás teve uma reportagem de uma cidade no estado de São Paulo, que as pessoas eram proibidas de sentar no gramado. Tamanho a infestação de carrapato das capivaras. E hoje a capivara está por tudo hoje. Então nós temos que ter esse cuidado. Sim. Muito, muito grande. Então o verão agora, o que o carrapato precisa? É a pulga. Umidade, ou chuva, né? Sim. E calor. Entendi. Aí no inverno que a gente disse, tem que dar uma geada na nossa região, que o frio não é tão intenso. Não é que é que daí o carrapato ele se esconde na parte mais inferior do capim, ele fica lá latente, ele fica lá inerte, lá, ou seja, ele vai esperar passar o período de frio. Vem um calor, ele vai, tipo um mosquito da dengue ou qualquer outra questão. Sim. Então nós temos que ter esse cuidado muito grande hoje, porque os animais, por eles serem um membro da família, já fazem parte hoje do dia a dia da família, e são ali pessoas que são viúvas, pessoas que moram sozinhas, pessoas que às vezes perdem um filho, ou vice-versa, acabam se apegando mais ao animal de estimação. Dorme na cama, né? Então, tem que ter esses cuidados. E quem vai atender esse animal também tem que ter um respeito muito grande, porque ele está lidando com o ser da família, com o membro da família. E como tal, ele deve ser bem atendido, ele deve ser bem orientado, e sempre se explicar os prós e contras. Porque muitas vezes hoje o proprietário, o tutor, como se diz, vem ao nosso consultório, mas meu vizinho falou isso. Não, a gente tem que escutar ele, mas olha, você pode testar, mas é por conta e risco, e se você fizer isso, vai ser isso. Entendi. Tem raças que não podem receber determinados medicamentos, só tem que dizer o que não pode, porque como também tem animais que desenvolvem certas doenças, seja doença urinária, seja doença de pele, que já existe hoje rações, conforme evoluiu. O mercado pet cresce ao ano, conforme dados da economia, 15%. Pois é, né? Que loucura, que bom esse crescimento. Então tem tudo, tem desde utensílios, né, quanto rações específicas para raça, por idade e por alguma doença que porventura possa ter, seja congênita ou não, como também o tamanho do animal, se é pequeno, médio ou grande porte, se o animal fica somente dentro de casa ou indoor ou fica fora, então tudo isso tem que ter uma preocupação hoje para quando for entrar. Por isso que a equipe tem que ser coesa. Tanto a loja quanto o profissional tem que trabalhar de forma consciente. E quando existem os tratamentos, os treinamentos por parte das empresas que fornecem, a gente tem essa preocupação para que o proprietário perguntar aqui, o veterinário ele explica, mas cabe a ele ir até na loja e definir, claro, que vai muito pelo preço, poder aquisitivo de cada um, mas sempre ter uma ração de qualidade. Bom, Adilson, e quais são os serviços que você oferece aqui no seu consultório? Porque essa é uma pergunta, e a outra tem o consultório, que nós estamos aqui na Barão do Rio Branco, e lá perto do viaduto tem uma outra coisa ali que tu estava me explicando aqui em off. A loja Trinca-Ferro ela passou por uma reestruturação no ano de 2019. Na verdade começou em 2018, se voltar um pouquinho mais o tempo. Desde que eu voltei de Florianópolis, em junho de 2018, o Diego sempre tinha uma ideia o seu Valci, a dona Zanza, o Leonardo, que são o casal e os 2 filhos proprietários, de montar uma loja mais bem equipada, num espaço maior. Numa parceria com o empresário, o Mirinho, da DL Core, Mirinho Zucchi, ele resolveu então construir um prédio de 3 andares ali na rua Arnoldo Tirano 23000, na saída do Gasparinho, com vistas a absorver tudo que a Trinca-Ferro Matriz já tinha. Sim. E além disso, lá tem a clínica, aonde as cirurgias, as internações, os exames específicos, ou seja, ultrassom, raio-x, coleta de sangue, transfusão de sangue, a odontologia, a radiologia, a ortopedia, a questão de exames neurológicos são lá realizados, ou seja, os exames especializados estão lá. Entendi. E lá também se faz a questão da internação, tanto para cães quanto para gatos. Então é uma clínica já
tendendo para quase fosse um centro médico. Completo. Né? Completo, com tudo. Agora faltava o raio-x, eles também colocaram a partir desse momento. Que legal. E além disso, na loja tem o banho tosa, que também é um complemento, que hoje o cliente tem isso, e tem toda a parte dentro da TFA. Então, assim, a loja hoje, a Trincafé hoje, é o shopping do pet. Entendi. Você encontra tudo. Aqui na filial, que é da Trincafé, aqui na Barão do Rio Branco 443, no bairro 7, é uma loja também que tem a grande maioria do que existe na matriz, só que aqui é a filial. Então, aqui está o consultório, onde eu posso realizar, como eu falei, as consultas, né? As consultas, as vacinações, sim, seja para cães e filhotes, fazer todo o protocolo vacinal que é, e bem como as orientações. Quando precisa algo a mais, eu entro em contato com a matriz e eu faço o encaminhamento. Sim. Então, se ele já pagou a consulta aqui no consultório, lá é só feito o que vai ser feito ali diante, ou seja, um raio-x, um ultrassom, uma coleta de sangue, ou então, se precisar, uma intervenção cirúrgica. Entendi. Pessoal, a gente está conversando com o médico veterinário Adilson Luiz Schmidt. E a gente vai para o nosso segundo bloco. Nosso papo com o Adilson aqui é sempre muito agradável. Inclusive tem alguns vídeos já com ele aqui no canal. Peço para que você procure aí no canal Valor Entrevista no YouTube. Adilson, a gente vai para o segundo bloco para abordar mais conteúdos a respeito do seu pet, a respeito de todos os cuidados, sobretudo agora com o início do verão. Deixa um like, faz um comentário e já voltamos. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos o papo aqui com o veterinário Adilson Schmidt. A história dele se confunde com a história da cidade de Gaspar também, já são mais de 30 anos de serviços prestados. E eu tenho uma curiosidade para apresentar para vocês, que é o Adilson. Que idade você tinha aqui? 5 anos. 5 anos de idade, ao lado de um amigo do teu pai. Isso, da família. Isso, amigo da família. Seu Zequinha da Celesc. O seu Zequinha, e montado, já apaixonado por animais, desde criança. Com certeza, né, Alan, os internautas, essa foto eu guardo com muito carinho. Primeiro, antigamente poucas vezes se conseguia tirar uma foto, e quando se tirava, acho que são relíquias que a gente tem que guardar. E essa foto da Petiça Correca, isso aqui já é conhecida porque essa pizza é muito famosa em Gaspar. E o seu Zequinha da Celeste, que é um amigo da família, pai de um grandes amigos nossos, do Mano, do Zezé falecido, da Rogéria, da Alexandra, da Renata, da Maria Rita. Então, assim, ó, são pessoas que sempre viveram aqui perto de nós. E tinha ali essa égua, essa pizza guardada no nosso rancho dos animais. E isso mostra o carinho e o zelo e o gosto por cuidar dos animais, né? Então a gente tem essa foto. Não mudei muito, só cresci. Gordinho sempre fui, né, desde pequeno, então tem a prova. E essa foto me traz ótimas lembranças. Para vocês saberem, o rancho fica onde hoje é a farmácia São Pedro, para se atualizar, na rua São José, bem no centro. A minha família sempre, desde que veio de São Pedro de Alcântara, meu bisavô Adão Schmidt, e depois meu avô Antônio Pedro, sempre foram ali que residiram. Meu pai Boaventura, seu Cuca, Dona Cuxa, minha mãe, e deixar essa mensagem de cuidado, de zelo e de carinho pelos animais. E claro que ali a Correca era a nossa diversão, se assim podemos falar, né? Quem frequenta aqui o consultório do Adilson percebe que ele tem um carinho muito grande com relação à família e amigos. É repleto aqui de imagens que constroem a história dele, conta a história dele. E eu quero apresentar também para vocês uma outra imagem, que é a imagem do pai do Adilson. Seu Cuca. Boaventura José. Uma das últimas fotos dele em vida. Isso. Ele faleceu dia 26 de julho. Essa foto foi feita 7 dias antes. Nós estávamos na casa da minha tia, ali ao lado do prédio do Tomil, também na rua São José. Eles tinham uma arara que ficava numa barra de ferro lá que corria, e nós estávamos arrumando. Juntos estavam 2 primos, o Luiz Arturo Pelezinho e o José Renato, esse mora em Itajaí, primo nosso, e eu também atrás na foto. Essa foto me foi enviada. Quando eu aproximei ela, eu vi que eu estava atrás do meu pai, porque tinha uma pessoa, só que eu não conseguia ver quem era. Quando eu aproximei a foto, que eu mandei ver lá, o seu Cuca sempre foi calça de tergal, camisa, por isso eu tenho muitas camisas de tecido sempre, e o chapeuzinho de feltro. Isso era a marca registrada dele. Então tinha lá roupa de trabalho e tinha roupa de passear e ir na missa. Sim. Meu pai sempre foi ligado muito à igreja, meus avós. Meu pai foi um dos fabriqueiros, junto com meu avô e com tantos amigos que ele fez da igreja, que era o que diz hoje de voluntário. Na época se usava o nome fabriqueiro porque desde que foi construída a terceira igreja, que ela levou 16 anos para ficar pronta, as pessoas se doavam
e levaram esse nome carinhoso de fabriqueiros, por terem construído, fabricado essa nova matriz São Pedro Apóstolo. E depois também se envolveu a cada ano na festa de São Pedro. A festa de São Pedro, que já falei isso, mas não, acho que vale a pena aqui no teu trabalho, no Valor Entrevista, é o seguinte: era só um dia de festividade. No sábado à tarde as pessoas se reuniam, as mulheres faziam parte da cozinha e os homens para temperar a carne, na tina de madeira, uma caixa de madeira, devidamente preparada, e o tempero era feito com ovo, ou seja, colocado tanto sal até que o ovo boiasse. Era o limão, a cebola e o sal e a água. Quando o ovo boiasse, era sinal de botar a carne fresca para ser devidamente temperada até no outro dia, quando ocorria a festa. E a nossa diversão era participar junto com meu pai, os amigos dele, de estar lá junto, ajudar a cortar cebola. E no domingo, a nossa outra alegria era ajudar, tinha a roda da galinha e do porco. Nós sujávamos mais do que ajudar, mas a diversão é essa. Isso é o que eu lembro das tradicionais festas de São Pedro. Vamos ser bem claros, eu estou com 55 anos, eu sou nascido em Gaspar, e isso há 40 anos atrás. Sim. 40 e poucos anos atrás que se tinha isso. Claro que depois a festa vai se modernizando, a festa vai aumentando, são outras as questões que tem. O que até hoje é mantido é a roda dos animais, que por uma equipe que ali tem a coordenação do Roberto Tonioli e todos os demais doadores. É uma tradição, ainda existe aqui em Gaspar, que as pessoas que criam animais, bovinos principalmente, ovinos, de doarem para São Pedro, pedir a proteção para que o seu rebanho tenha saúde ao longo do ano. Sim. Então isso é importante, que a cidade de Gaspar é muito católica, tanto que já saíram mais de 5 bispos aqui e um sem número de padres que já estão hoje no Brasil todo espalhado. Então, depois não vale perder a chance de falar. A nossa igreja católica é o maior monumento arquitetônico de Gaspar, tem o maior cartão postal de Gaspar. Existem outras belezas naturais, mas a igreja católica é sempre imponente. Todas as vezes, você que veio morar em Gaspar, quando você sou de Gaspar ou reside em Gaspar, eles aquela igreja é bonita, em cima de uma colina, e é importante. E sempre falei até esses dias para um amigo meu, mostrei a foto da igreja, é uma máquina para trocar os 8 mostradores, 4 em cada torre principal. Sim. Só tem 2 na América do Sul. E Gaspar tem isso como muito orgulho para ser mostrado. Essa é a história contada aí nas memórias de Adilson Schmidt, ele que é médico veterinário aqui na cidade de Gaspar. Ainda com relação aqui ao teu pai, qual foi o teu maior aprendizado com ele? Meu pai sempre foi uma pessoa que tinha um momento de trabalho, um momento de carinho da família, de dar exemplos e princípios para a família, isso ele deixou muito bem claro, e sempre foi muito envolvido na causa da cidade de Gaspar. Meu pai acompanhou a questão da emancipação de Gaspar, meu pai depois sempre teve ouvido. A minha casa serviu como local para fundar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e por lá funcionou durante 2 anos. Meu pai fez parte da fundação do Clube Alvorada, Cidade Agropecuária Alvorada, que ele fez parte por muitos anos da diretoria. Então sempre também fez parte de uma cooperativa de leite lá na cidade de Itajaí, no bairro de Pinheiros, a Cooperleite, também meu pai fez parte sempre da diretoria. Então sempre mostrando o seguinte, que existia o tempo de trabalhar, o tempo de participar e o tempo de também ter o contato com a família. Meu pai era muito bem quisto e isso nos dá orgulho, porque até hoje, já se vão 40 anos completados agora em julho do seu falecimento, quando eu chego no interior para fazer um atendimento, quando eu vou visitar alguma pessoa, ele sempre tem uma história, uma passagem com a minha família. Isso realmente emociona muito. E tanto ele quanto a minha mãe, Dona Custa também, costureira de mão cheia. Esses dias eu fui visitar uma senhora no bairro Batês, fiz o atendimento, no final, quando eu estava indo embora, ela disse, posso fazer uma pergunta? Eu disse, pode. O que a Dona Custa é tudo? Sabe? Minha mãe? Pensei, tu sabias que a minha mãe foi... a minha mãe nunca chamou de empregada, foi colaboradora da tua mãe por anos. Aí eu disse, mas se eu sou minha Coradinha, o que é a Dona Lídia da senhora? A Dona Lídia é minha mãe, foi ela que trabalhou na casa. Aí a Dona Lídia Coradinha é do Alto Gasparim, tu vê, na época, imagine de carroça até no Alto Gasparim, buscar laranja. E de lá eles vinham, a Dona Lídia vinha trabalhar na nossa casa, passava dias ali, para que realmente pudesse ter esse trabalho. E passado quantos anos vai se encontrar a Dona Terezinha, filha da Dona Lídia Coradinha, morando já aqui no bairro Batês, na rua Fortunato Gabriel Melato, e não se esquece da história. Aí tirei foto com ela, mandei para minhas irmãs. Claro que ela lembrava mais até na Luziana, que é o Maurílio, mais velho, Bebeto, Giovanni e a Luziana, até na quarta.
Os outros, a Vivi já não pegou esse tempo, mas até a Luciana ela conhecia e lembrava muito. Então isso prova que minha mãe... Porque outro fato que eu vou contar aqui, por isso que eu me emociono, não existia ônibus na época. Então as filhas e alguns amigos do meu pai e da minha mãe, que eram do interior, produtores de arroz, que eram ligados, vinham estudar no colégio então Frei Godofredo e moravam na casa dos meus pais. Sim. E aprendiam o ofício de corte e costura com a minha mãe. Sim. Então só voltavam, vinham no domingo à noite, eles vinham na missa, vinham trazendo e já ficavam lá, e só iam para casa no sábado de manhã, quando os pais vinham buscar. Tamanha confiança que eles tinham nos meus pais para que realmente pudesse aqui estar para ter um aprendizado, mas também ter os deveres da casa aprendido e um ofício. Sim. O tal do ofício. Minha mãe saiu da Ilhota na década de 40. Ilhota pertencia a Itajaí, era distrito, para aprender o ofício de corte e costura em Blumenau, nos Brickheimer, os móveis Rosmark. E de lá que ela conheceu meu pai, que meu pai levava de carroça os aviamentos, tecido, e conheceu lá em Blumenau. Essas são as histórias. Pessoal, a gente sempre que grava com o Adilson tem algo a acrescentar em cada vídeo. Então, vocês ficaram agora conhecendo um pouco mais da história dos pais. Te convido a assistir os outros vídeos que a gente tem aqui com o Adilson. E a gente vai para o terceiro e último bloco. Quero falar ainda da questão do consultório veterinário e também desse trabalho incrível que você faz aí na cidade já há mais de 30 anos. Para você que está aí do outro lado, não sai daí, já voltamos. A gente vai começar o terceiro e último bloco, também mostrando o Adilson bem magrinho. Ele falou, ó, já fui magro um dia. Todo mundo foi magro. Todo mundo foi. Isso aqui em 1990? Dia 2 de março, quando eu me formei. Depois da formatura aqui, ó. Na formatura. Na formatura. Então o Adilson, para quem só conhece ele agora, ele já foi magrinho. 65 quilos eu havia nesse corpinho. Que no meio hoje não Tempo tem bom, hein, cara? Tenho saudades. Torcedor do Vasco, coisa boa. Sofredor. Bastante. Agora tá na primeira divisão, né? Aí assim, o pessoal do Flamengo tá tirando saco, já vai ganhar agora 6 pontos. Eu fiquei pensando 6 pontos. Claro, o jogo de ida e o jogo de volta, né? Já estão contando com o resultado antes de ter, aí não dá certo, mas tudo bem. Pô, eu quero reservar um tempinho pra gente falar, tá rolando a Copa do Mundo nesse exato momento. Sim. Falar e dar o teu palpite pra a Copa depois. Então, eu quero te perguntar agora, nesse terceiro e último bloco, o seguinte, eu adquiri um petzinho. E tem toda a questão das vacinações, o protocolo vacinal, como é que começa, de que maneira começa? Vamos colocar o seguinte, tanto uma cachorra quanto uma gata, a gestação varia de 60 a 65 dias. Após o parto, então ela vai começar a amamentar, com 20 dias os meus já podem receber o vermífugo. Por quê? Normalmente, pela placenta, pela corrente circulatória, passa vermes. Então o filhote já nasce com vermes. Então com 20 dias daí se determina os filhotes e a mãe. Olha só. Para deixar bem claro. O desmame vai ser feito em torno de 30 a 35 dias, mais ou menos. Depende se os animais já estão se alimentando com ração inicial sozinho ou ainda tem que esperar um pouquinho, porque é preciso que eles estejam já se alimentando sozinho para depois fazer o desmame, né? A primeira dose, seja para gato, seja para cachorro, tem que ser feita a partir dos 45 dias. Por quê? Até os 45 dias, o animal recebeu o colostro. No colostro, ele recebe os anticorpos necessários para aquele período de que ele está mamando, né? Que ele não vai ter uma doença que ele vai contrair. Sim. Mas a partir dos 45 dias tem que fazer o início do protocolo vacinal. Quando a gente fala em protocolo vacinal, são várias doses que são feitas com intervalo de 21 dias. Por que tem que ser com 21 dias? Você aplica a primeira dose, 21 dias depois faz o primeiro reforço, passado mais 21 dias faz o segundo e a terceira, que é a terceira dose. Caso o animal seja de grande porte, vamos da raça pastor alemão, labrador, rottweiler, enfim, golden retriever, eu sugiro fazer a quarta dose. Sim. E depois tem a vacina contra a raiva, que é uma dose, e a vacina contra a gripe, que são 2 doses, com intervalo também de 21 dias, e a vacina contra a giardia, são 2 doses. Aí você pode dizer assim, mas então o cachorro vai custar um valor. Não, não é o custar, é que você está sempre fazendo a prevenção. Claro. No gato é mais fácil. Aí tem a vacina V4 a partir dos 45 dias, 21 dias a segunda dose de reforço e a da raiva. Então o gato é um protocolo menor, mais reduzido. Mas o cão, porque assim, a giardia é um protozoário que está no intestino. Não é luxo nenhum, eu sempre falo isso e oriento, como eu falei, a orientação,
Só que depois cada um tomou a decisão de você fornecer água mineral para cachorro. Ainda mais cachorro, quanto mais puro, quanto mais tem pedigree, mais sensível é. E se você tiver uma contaminação diária, ele vai ter diarreia com frequência. E essa diarreia é complicada. O animal sempre está com dificuldade de fazer a digestão completa e está sempre se desidratando. Então, além disso, receber o remédio de vermes com 20 dias, a cada 30 dias uma dose, até fechar 6 meses. Isso tudo a gente orienta quando do início do protocolo é feita a carteira de vacinação, como eu mostrei aqui no início. A carteira de vacinação ela é um documento que acompanha o animal. Na hora que ele for viajar, seja de carro, ônibus ou avião, precisa, se for para outro estado, fazer o GTA, que é a Guia de Trânsito do Animal. Então, para quem for viajar agora no final do ano, uma outra orientação que eu dou é que esse documento, para os meus clientes, deixar bem claro, para quem vacina comigo, quem tem o protocolo vacinal realizado por mim, não é cobrado nada. Não é que eu não faço os outros. Quem fez, procura quem fez a sua. Mas não deixe de levar o protocolo, porque a empresa de ônibus vai exigir. Claro. Avião tem que ver o tamanho da caixa, o que precisa para fazer a viagem. E quando é de carro, se você vai para outro estado, pode ser que não peçam nada, mas pode ser que vão reivindicar se o animal está vacinado, porque até, esqueci de falar aqui, a leishmaniose, que é uma doença que acontece em seres humanos, e já tem casos aqui em Santa Catarina. A leishmaniose é transmitida por um inseto, que o inseto, ele é só o transmissor, e acaba levando essa doença para os animais. Então tem que ter essa preocupação também. Então, assim, não custa. Eu acho assim, quem tem um animal tem que se preocupar com as vacinas. E vale um recado muito importante. Antes de você ganhar em doação, adotar um animal, ou vir adquirir um animal, pergunte, tire as dúvidas, converse com um profissional veterinário que você tenha da sua amizade, vá numa agropecuária, entre em contato com... Nós temos 47 em Gaspar. A grande maioria desses trabalha com pequenos. Por que eu falo isso? Para que você saiba tudo antes de você adquirir. E também assim, qual é a raça que você vai escolher? Eu sou franco, eu tenho muita preocupação que uma pessoa que vai ter criança em casa, tem criança, adquira um chow-chow. Eu acho o cachorro muito perigoso e ele pode vir na frente e dar problemas. O lidar com ele não é fácil, é um cachorro complicado. Como também não dá para ter um Rottweiler onde tem criança em casa. Então vamos ser bem francos, vamos pensar nisso, na segurança sim, mas no cuidado com a família. Claro. Então, e sempre pegar de filhote. Hoje existem adestradores, hoje existem produtos que podem ser utilizados, tá? Mas sempre é importante ver que o animal ele vai ser trazido para convívio familiar e vai ter uma responsabilidade. E não é um brinquedo, sim, é um animal, um ser vivo. Então ele vai ter que ter cuidados 365 dias por ano. Outra coisa, mas eu vou levar para um hotel agora no final do ano, quando for viajar. Ótimo. O hotel vai exigir carteirinha de vacinação rigorosamente em dia. Lembra quando o senhor falava, você está rigorosamente em dia com o seu carnê? Vai ter que estar rigorosamente em dia, senão ele nem aceita. Sim, sim. Então isso são orientações de dar uma certa antecedência, porque hoje nós estamos aí indo para o final de novembro. Estamos a menos de 40 dias do final do ano. Exato. Todo mundo para de trabalhar praticamente ali dia 22, 23. Então dá de se organizar nesses próximos 30 dias para ver essa vacinação. Isso eu falo e peço e faço como orientação. A gente tem isso como uma bandeira que é deixar o quê? O animal protegido. Claro. Sempre isso. Claro, pessoal, a gente está conversando com o médico veterinário aqui de Gaspar, Adilson Luiz Schmidt, ele que já tem uma história longa aqui de envolvimento com o seu pet. Você que está aí, com certeza já conhece o trabalho do Adilson. Foram informações excelentes, inclusive, de cuidados e prevenções aí com relação ao seu pet. Vou mostrar de novo agora para vocês verem o antes e depois, assim, de lado assim, vocês verem o antes e depois, né? Eu quero reservar um tempinho agora, Adilson, para a gente conversar sobre outras paixões suas. Uma delas é o futebol. O Vasco subiu, voltou, mas agora no final de 23 vai voltar para a Série B novamente? Nós éramos apaixonados pelo Roberto Dinamite, por isso são. E o meu irmão mais velho, Maurílio, ele era flamenguista, meu pai era vascaíno. Olha só. Então ele comprava os uniformes, mostrei a foto também, onde a camisa do Vasco, né, meião, tudo. E que chute, né? A nossa época era chute. Tempo bom do que chute. Aquelas travas que do cimento gastava tudo e no barro vermelho vinha para casa todo lameado. Falando de Vasco, que é sempre uma incógnita, assim, ainda mais agora, voltou para a Série A. Voltando agora, vamos falar da seleção, cara. E aí, ganha ou não ganha esse Mundial? Assim, a seleção, ela tem muitos nomes assim, de excelente
poderia, o técnico tem preparo físico, são pessoas que já estão hoje em um bom tempo no futebol internacional, isso dá uma bagagem enorme. Eu sou franco, eu não gosto do Tite, não gosto. Acho ele muito marrento, ele pode ganhar essa Copa, eu acho que a Copa ela está encaminhada para o Brasil. Qual é o intuito? Não sei. Já tive mais empolgação para torcer para a seleção. Eu lembro quando o Brasil venceu em 2002, eu acordava de madrugada para assistir os jogos. Sim, todos. Então, assim, todo mundo. E quando houve a final, que o Brasil veio a ser campeão, o meu mais novo, o Luiz Henrique, isso já se vão... 20 anos. 20 anos. Ele tinha 5 anos. Então, hoje ele está com 25 e, por coincidência, ele viajou no sábado de madrugada para Dubai. Ele passou um dia em Dubai, viajou à noite com os amigos para Egito, passou o dia em Egito, agora à noite está embarcando, deve estar embarcando nesse momento, para Doha, no Catar. Então ele vai participar de alguns jogos. E nós assistimos esse jogo, depois fomos comemorar com as pessoas a vitória. Sim. E isso deixou muito marcante. Já em 98... Desculpa, 2006 já não foi aquela coisa assim que a gente já imaginou que fosse. Ele não queria mais torcer daí. Ele jogou da fora. 2010 porque, então? Foi uma coisa assim que foi desanimando as pessoas. E o que acontece? Em 2014 ele nem estava em Gaspar quando teve aquele 7-1. Ele estava em Maringá prestando vestibular. Ele estava lá com a mãe dele e a avó. Foram lá prestar o vestibular para a Universidade Estadual do Maringá, UEM, e ficou desesperado com aquele 7-1. Então ele é muito fixado. Ele é São Paulino. Sim. Ele era vascaíno quando nasceu. Mas depois de um tempo o Vasco perdeu tanto que ele mudou de time. Deu tempo de mudar. Aí hoje eu torço para o São Paulo, de tanto que ele torcia para o São Paulo, o Rogério Ceni. Ele era goleiro, então... Aí, 2018 a gente perdeu para a Bélgica, naquele fatídico 2-1. E agora eu espero que eles façam um bom Mundial. Você falou que quem pode ser a final. Eu não leio bem os grupos ainda, ficam todos ligados. Mas eu gostaria que fosse a mesma final que foi a Copa América, Brasil e Argentina. Brasil e Argentina. Não sei se dá nas chaves, se consegue. É difícil. Mas o Brasil não. Traz o... É difícil, não. É difícil. Não consegue, não vai chegar. Antes eles se confrontam antes. Então não tem, então não sei então. E traz o Hexa. Como eu falei, tá tudo para eles trazer. Só que assim, o que eu vi hoje, um pouco do início do jogo ali do Senegal, não sei. Holanda. Com a Holanda. Vai ser difícil. Tem muitas seleções que estão jogando, porque a gente viu a quantidade de atletas que estão em times fortes hoje. E pelo que eu acompanho, gosto de futebol, gosto disso. Eu vejo que hoje a Premier League hoje na Inglaterra é a liga mais forte hoje. Uhum. Os times que já passaram por uma decadência hoje estão em plena ascensão. A Inglaterra hoje meteu 6-2. Isso nós vimos aqui. No Irã. A gente viu aqui na filial. Então eu vejo que hoje assim, a França também tem um time forte, só que perderam o Benzema, que eu acho que deveria ir para a Copa para mostrar qual a sua qualidade. Assim, esse Sadio Mané, que é do Senegal, também perdeu. Então, assim, nós perdemos o Felipe Coutinho, que eu gosto do Felipe Coutinho, ainda mais que ele foi revelado no Vasco, então para mim é um cara que deveria ter a chance nessa seleção. Gabigol também. Eu acho também que eu torci 2 vezes pro Flamengo, eles brincam comigo, né? Eu torci 2 vezes. Uma final que foi no Peru, aquela da Libertadores. Sim. Aquela eu torci contra o River. Ganhou 2019. No então, foi virou. E esse agora, naquele sábado que antecedeu a eleição, também eu torci porque eu acho que o Flamengo ele tem assim, por mais que seja adversário do Vasco, por mais que tenha essa rixa antiga, mas o Flamengo ele mostrou também que tem condições de fazer. Como já foi a época de ouro do São Paulo. Exato. Agora tem aí o Palmeiras também se destacando. São times que estão se reestruturando. O problema do Rio de Janeiro é que o Rio de Janeiro parou no tempo. Só tem 4 times. Aí nunca não se acerta. E São Paulo não, hoje tu vê um Bragantino, um Red Bull crescendo um monte. Pô. Exato. Eu vou dar minha opinião com relação à seleção brasileira, que é muito simples. O Tite vai ser lembrado como o treinador que perdeu 2 Copas seguidas. E o que fizeram com o Lazzaroni em 1990, ainda bem que não fazem mais isso, né? Eu espero que não façam com o Tite, mas o Tite pode cair no mesmo calabouço que fizeram com o Lazzaroni, que nunca mais voltou para o Brasil, porque perdeu para a Argentina com aquele gol do Candija. Quem tem a nossa idade se lembra muito aquele bem.
Aquele 3-2. Vamos falar de uma outra paixão tua, cara? Ano de 2022 foi um ano atípico, nós temos Copa do Mundo, eleição, enfim. Passado todo esse período aí turbulento da eleição, que ainda continua, porque parece que vai ter o terceiro turno. Como é que tu avalia aí essa derrota do Bolsonaro, o retorno da esquerda ao poder? Assim, o que me surpreendeu nessa eleição foi assim, uma onda que era todos contra o Bolsonaro. Eu acho que isso foi ruim para o país. E os argumentos que pessoas que fizeram o Plano Real deram, que atos antidemocráticos, que estavam a favor da democracia, não me convenceram. E eu tenho uma fala muito... O maior culpado de tudo isso chama-se Fernando Henrique Cardoso. Esse cara, ele sempre usou uma máscara, sempre usou uma armadura de bom moço, ele estava no lugar certo na hora certa. Quando houve o vazamento daquela entrevista do Rubens Recupero, em 93, que ele foi demitido e aí foram buscar ele, que ele havia perdido a eleição para Luiz Erundina em São Paulo e tornou-se então ministro, na época, não sei se era Fazenda ou Economia, mas que seja o ministro da Economia na época. E aí o nome dele foi alçado a candidato a presidente pelo Itamar Franco, que havia assumido no lugar do Collor. Ele colocou no lugar dele uma pessoa chamada Ciro Gomes, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Ele esteve na minha filiação junto ao PSB em 2007, aqui na Bung. É um cara muito inteligente, mas tem um sangue forte, por demais, um pavio curto, pequeno mesmo. Ele é meio Adilson Schmidt, meio Bolsonaro. Então isso... Mas aí o preço caro que nós pagamos até hoje foi o seguinte: a Constituição de 88 dizia o seguinte: não havia possibilidade de ter a tal da reeleição. Uhum. O FHC, o Fernando Henrique Cardoso, deslumbrado com o cargo, achando o novo imperador do Brasil, resolveu então bancar a PEC que instituiu a coisa. Se ele tivesse feito uma reforma política, então, transformado os mandatos em 5 anos e unificado as eleições, nem que estendesse o dele mais 2 anos, até que seria melhor do que trazer a reeleição de volta. Mas vamos mais adiante. Chegou em 2002, ele ferrou a vida do José Serra para deixar o Lula ganhar. Aí o Lula ganhou. Quando estourou o mensalão, eu já estava na prefeitura em 2005. Ele disse o seguinte: não, vamos deixar que em 2006 nós vencemos ele na eleição. Ele ferrou o Geraldo Alckmin. Tá? Aí o tempo andou, aí trouxeram a Dilma. Aí a Dilma foi, o Serra insistiu de novo. Ele foi lá, deu um pau de novo no Serra. A Dilma foi eleita. Aí em 2014 apareceu um Écio Neves. Pô, eu pensei, esse agora vai furar esse bloqueio. Vai deixar o Fernando Cardoso longe. E os outros, eu falo, mas precisam dele. Pois foi, faltaram 3,5 milhões. Se faltaram, se não faltaram, quem foi reeleito? A Dilma. Aí para frente todo mundo sabe. Para agora, em 2022, um cara que devia estar longe me abre a boca e vem fazer na declaração de apoio a tudo que foi dito. Então assim, será que então aquela quantidade de processos que foram feitos, de provas que foram apresentadas, julgamentos que ocorreram, depoimentos que houveram, delações premiadas, dinheiro que voltou, então isso é brincadeira? É brincadeira? Então eles vão pegar todo esse dinheiro que foi devolvido e devolver para aqueles que foram os responsáveis, porque eles são inocentes? Uhum. Me desculpe, se as empresas, e a desculpa que dão que outras empresas não precisavam ter fechado 4 milhões de empregos, perdido 4 milhões de empregos no país. Peraí, calma aí, nós estamos. Olha, 470, por que não terminaram? Então vamos ver o seguinte: o Brasil está numa situação assim, vai ter um retrocesso ao modelo que foi feito durante 4, 8, 12, 14 anos. O Temer, com as dificuldades, se é golpista, se não é golpista, botou o país, ao menos nos trilhos. Agora, 4 anos, se não foi bom, mas continua nos trilhos. Se ele pecou na pandemia, eu perdi uma irmã, certo? Talvez ele errou ali e o Zema foi muito feliz. O Bolsonaro perdeu para si mesmo. E isso eu dizia para ti, no particular, nas nossas conversas, que o Bolsonaro cometeu alguns erros, cometeu alguns pecados que não poderiam em política, como eu cometi. Só que só erra quem está lá, na cadeira. Quem está fora é fácil dar palpite, fácil sugerir,
fácil opinar, fácil criticar, mas quem está lá com a pressão, quem é prefeito como eu fui, e quem é governador como foi o Carlos Moisés, errando, acertando, e o presidente Bolsonaro, só quem passou lá. Quem não passou, desculpe a minha franqueza, quem sabe que eu sou direto, primeiro se candidate, vence uma eleição, depois vem dar palpite, porque senão não dá. Porque uma coisa é certa, Alan, até hoje eu sou criticado por algumas atitudes também da prefeitura, mas eu tenho a minha consciência tranquila, eu durmo toda noite tranquilo, porque passados agora 14 anos, e no dia 22 de novembro, fazem exatamente 14 anos da maior tragédia climática de Santa Catarina. Nunca apontaram um deslize meu nesse momento. Eu não tive um enriquecimento financeiro nesses 14 anos, e muito menos nos 25 que eu estou na política. Eu continuo com a minha profissão, com o meu consultório, atendendo meus clientes, com a maior educação, com o maior prazer, com a maior satisfação. Gosto de política? Gosto. Mas eu estive prefeito, sim, meu diploma está aqui na parede. E tenho muito orgulho de ser amigo do Clarindo hoje, porque se existe uma dupla de pessoas que foram prefeitos e vice Gaspar hoje, que enquanto os fofoqueiros de plantão, os que dão palpite em Gaspar, mas que não têm coragem de botar o nome à prova, não afastaram eu e o Clarindo em março de 2008, não sossegaram. Porque se somar os votos do Adilson, do MDB e do Clarindo em 2008, nós ganharíamos a reeleição. Mas não podiam reeleger o Adilson. Era melhor trazer de volta o PT, como trouxeram. Aí depois, em 2012, não quiseram ganhar com o Adilson, preferiram perder mais uma vez. Agora ganharam 2. Agora estão se matando. Como no Brasil hoje. O que vai sobrar? Ainda bem que, se o Bolsonaro não quiser disputar a eleição, ele está no direito dele, ele já conseguiu um mandato, tem lá a história dele contada. Mas temos renovações como Ratinho Júnior do Paraná, o Zema, que eu admiro como profissional. Eu sempre digo, o empresário é bom vir para a política. E temos aí também aí um Tarcísio Freitas, que foi a maior revelação política dos últimos 30 anos no Brasil. Eu comparo o Zema ao prefeito por 2 vezes de Rio do Sul, Milton Alves, meu amigo prefeito, e do deputado 2 vezes, que cansou da vida pública, ele me disse, cansei, Adilson. E está se desfiliando do partido dele e vai voltar para Rio do Sul na empresa dele. Então, põe 8 de prefeito e mais 8 de... e mais 3 mandatos de deputado, que ele vai encerrar. Então isso mostra o seguinte, que tem que ter renovação, mas quando tem renovação, o povo não quer. Vai entender isso? Então assim, ó, o momento é perigoso. Se é o terceiro turno agora que não se entende nesse país, por que o voto não é impresso? Me diz uma coisa, você vai no teu banco, vai fazer um depósito, não sai o extrato para te conferir. Você vai fazer uma transferência, não faz o extrato, ou tu faz um Pix, não vem a comprovante para ti. Então, tu vai fazer um jogo na lotérica, não vem um jogo para te conferir? Então eu não consigo entender qual é o medo que há nisso. Ah, porque vai ter venda de votos. Peraí. Isso aí já é o conto vigário, é o conto da carochinha. Todo mundo sabe que tem. Ou o judiciário sabe que não existe isso. Exatamente. Que mundo que eles vivem? Exatamente. Eu sou o Adilson Schmidt. Quer gostem, quer não gostem, vão ter que me aturar. Pessoal, dessa maneira a gente finaliza, mas eu já vou deixar o convite aqui para o Adilson 2023, porque a gente vai fazer um vídeo só sobre política. A gente tem uma ideia aí de fazer alguns encontros com especialistas, conhecedores. Posso te dar uma dica, não? Claro. Eu estarei de volta à política em 24. Show, tá aí, ó. Então a gente vai voltar a bater um papo aqui com o Adilson 2023 para falar sobre as novidades, sobretudo para o ano de 2024, que a cidade vai começar a ferver a partir do meio de 2023 para frente. O bicho vai pegar aqui na cidade de Gaspar, porque tem alguns nomes aí que são pré-candidatos que estão colocando o nome à disposição. Adilson, mais uma vez eu te agradeço. Eu que agradeço, Alan. É sempre um papo muito agradável. Eu te desejo sempre sorte no teu trabalho. Sou um fã teu, admirador do teu trabalho. Quando ele dá algumas dicas, é porque entende que Gaspar merece. E você veio a somar com essa Gaspar. Acho que Gaspar tem que ter orgulho do teu trabalho, porque tu é um cara que fica garimpando, você fica batalhando, trazendo sempre novidades. Dizia o Andrione Cordeiro, quando discursava na eleição de 96, diz que as mariposas ou as coisas, só procuram as luzes mais fortes, nunca vai na luz fraca. Então, se a tua luz está brilhando, deixa brilhar e torça para que continue brilhando.
que mais pessoas me procurar. É isso. Dessa maneira a gente finaliza o vídeo de hoje aqui com Adilson Luiz Schmidt, ex-prefeito da cidade, médico veterinário renomado, conhecidíssimo aqui na região do Vale Europeu. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Valor Entrevista. Abraço, pessoal. Um abraço. Valeu.